Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula de Python com um tutorial que eu preparei para vocês para o uso do condicionamento ou condicionador if e loopings condicionais com o uso do while. Vocês já fizeram alguns exercícios no tutorial anterior, mas agora nós vamos dar continuidade a novos exercícios para que vocês pratiquem ao máximo e compreendam os conceitos e as funções desses comandos. Vamos rodar programas de forma condicionada, ou seja, estaremos estabelecendo condições específicas. Então, para isso, você precisa acessar o editor do Python que você baixou no seu computador e executar os algoritmos que iremos propor. Ao final da escrita do algoritmo, clicar em Run F5, indicado pela seta vermelha aqui apresentada. Então, neste primeiro exemplo, nós vamos importar a biblioteca Turtle, vamos definir o shape da Turtle como uma seta, estabeleceremos uma variável booleana true condition e em seguida entraremos com os comandos if, se condition ou not condition, haverá o print na tela, condição encontrado, condição não encontrada. Direção, estamos criando uma variável direction -30 para que o shape da tartaruga ande para trás. Se a direção for maior do que 0, a tartaruga andará para frente. Caso contrário, ela virará 180 graus para a esquerda e faz o caminho inverso negativo, menos direction. Então, essa é a interpretação que nós fazemos desse primeiro script. E aqui a gente consegue fazer dessa interpretação a seguinte ideia. O programador estabeleceu que a condição para a tartaruga se movimentar para a esquerda seria se a direção fosse menor do que 0. Como ele mesmo definiu a direção para -30, então a direção da seta foi para a esquerda. Mude a direção para 50 e acompanhe o resultado. Tá? Então, altere aqui para 50 e verifique o resultado. Então, você estará testando o comportamento do seu shape, que é a setinha, diante de uma nova condição, que é direction igual a 50. Faça este exercício e verifique os resultados. Nós temos aqui o resultado do interpretador. Você mandou processar, em seguida foi apresentado como resultado do interpretador a informação condição encontrada. Se você alterou a direção para 50, o resultado deve ficar conforme este aqui. Então, você, programador, está condicionando, não está dependendo de input de nenhum usuário. Você assim definiu. Então, você está controlando a operação através de um condicionamento que você mesmo definiu. Agora, vamos fazer um teste com loops condicionais. Cria a variável word, entre aspas. Cria a variável sentence, entre aspas. Mande printar na tela, por favor, digite uma palavra, digite ponto para finalizar. Então, aqui você está dando instruções para o usuário. Agora, nós estamos fazendo uma programação para interagir com o usuário. Enquanto o ponto não for a palavra escolhida, a palavra input deverá ser imputada pelo usuário e depois será apresentada a palavra digitada pelo usuário mais a sentença. Em seguida será impresso muito bem e tchau.
Então aqui você está solicitando o input do usuário e vai provocar uma repetição, porque você está usando o comando while, que é praticamente um comando de laço condicionado, de forma que as palavras que o usuário digitar sejam apresentadas na tela, até que ele digite o ponto para finalizar a operação. Então, no interpretador, nós teremos isso aqui, ó. Por favor, digite uma palavra. Digite ponto para finalizar. Aí o usuário vem, digita laranja, palavra escolhida, laranja. Depois ele vem, digita banana, e assim sucessivamente. Então, você cria um loop infinito. A última ação do usuário foi digitar o ponto, e aqui o interpretador reconhece como finalização das palavras digitadas e apresenta os textos. Muito bem, tchau. Tá, então aqui você está condicionando a operação através do comando while. O comando while será acondicionante, ou seja, o usuário digitará as palavras que quiser de forma infinita. Se quiser parar, bastará digitar o ponto. Então, para ser um programador, é muito importante que se atenha a esses detalhes. Isso é o que chamamos da interpretação da codificação. As aspas são usadas para strings, ou seja, expressões alfanuméricas. É por isso que nós fizemos uso das aspas aqui, ó. Ou seja, estamos esperando uma string. Já que aprendeu alguns comandos básicos do Python, vamos brincar um pouco. Digite a codificação abaixo para o seu interpretador. Agora nós vamos simular um erro. Tá? Isso é importante também para vocês que estão apresentando estão experimentando o Python. Estamos aqui fazendo uso de uma biblioteca Hunting, que é praticamente a apresentação de números randômicos inteiros. Criamos duas variáveis, mínimo e máximo, número inteiro. Daremos o comando para guardar o input do usuário. Em seguida, a variável n foi criada para informar o número de vezes que o dado vai ser rodado. Então aqui nós estamos simulando a construção de um dado eletrônico. E também uma situação de erro. Roll again, outra variável criada. E aqui nós usamos o comando for, criamos uma variável e a faixa, que vai variar de 1 a n mais 1. E printar o valor apresentado pelo dado que sofreu uma rotação através desse script. Isso é o que nós estamos imaginando. Tá? O resultado obtido foi esse aqui. Informe a numeração mínima do dado. Aí vem o usuário e coloca 10. Informe a numeração máxima do dado. O usuário digita 15. Informe o número de vezes que o dado rodará. 5 vezes. Uma vez imputados essas três informações, o dado vai rolar e deveria ser apresentado no mínimo. Só que ele não apresentou. Então aqui é um exemplo de erro na linha 16 do programa. Isso vai acontecer. Como é que você vai identificar o erro? O próprio compilador vai indicar a linha, conforme demonstramos aqui. Tá? Aí você vai ter que voltar na linha 16 do programa, que é aqui, e fazer o ajuste. Então isso aqui é um tutorial que explica, né, a importância do compilador. Fazendo o ajuste, porque o que aconteceu? Um erro lógico, pode ter ocorrido um erro de sintaxe, um erro de indentação, alguma coisa aconteceu. Então, agora nós reescrevemos o algoritmo, importando a biblioteca random, criamos a variável booleana repeat, como assumimos como verdadeira, e entramos com laço através do comando while para ele printar. Rolando dado de 1 a 30, nós estamos estabelecendo aqui que esse dado já vai rodar de 1 a 30 sem aguardar o input do usuário. Nós estamos definindo isso no programa e não o usuário. Quer rolar o dado novamente? Sim ou não? Sim ou não? Então nós podemos criar um dado com 100 lados, 200 lados e pedir para o usuário simplesmente digitar sim ou não.
sem que ele crie o parâmetro de rotação do dado. Aí o seu dado eletrônico ele vai funcionar, porque vai acontecer isso. Rolando 27. Quer rolar o dado novamente? Yes ou não? O usuário vem, clica yes, rolando, e o dado apresenta o número 28, variando até 30, né? Veja que não passa de 30, tá bom? Então aqui dá para você inventar um joguinho e brincar com seus amigos ou familiares, fazendo uso do dado eletrônico. Então desenvolva esse script que é bem simples e brinque aí com os seus colegas, mostrando a eles também quanto Python é importante e o que é possível fazer com essa linguagem tão importante. Então, obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial.